meus caros, como vocês estão? Como selecionar a melhor corretora? Qual a melhor corretora de investimentos para você começar a investir? Exatamente isso que a gente vai ver hoje. Você deve perguntar já, Matheus, tem um monte de vídeos aí igual esse falando sobre qual a melhor corretora, qual a diferença. A diferença é que esse daqui é completamente independente, não tem nenhum conflito de interesse, não sou patrocinado por absolutamente nenhuma corretora. Inclusive, exatamente ao contrário. Esse vídeo aqui eu vou falar só o que é bom para você e o que é ruim para a corretora. Então, se tinha alguma mínima chance de alguma corretora ainda querer fazer alguma parceria algum dia comigo, eu estou rasgando ela nesse exato momento fazendo esse vídeo, mas não tem problema nenhum, porque esse não é, nem nunca foi meu objetivo. O objetivo é conseguir fazer você investir melhor e com autonomia, e para isso precisa ter independência. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que se perguntar aí quando você começa a investir é: que raios é uma corretora? Para que serve? Como ela funciona exatamente? Uma corretora, ela nada mais é do que uma prestadora de serviço, do que uma intermediária que liga você aos investimentos. Então é esse serviço que ela te oferece. Mesma coisa de um banco te oferece quando você tem a conta num banco lá, ele te oferece alguns serviços, como cartão de crédito, como um empréstimo, como um crédito consignado. É a mesma coisa, uma instituição financeira que te oferece esses produtos. Na corretora, o serviço que ela te oferece, que ela é especializada em fazer, é conectar você aos investimentos. É exatamente isso. E aí muita gente tem mas por que eu não invisto pelo próprio banco? Com certeza você vai ter muito mais vantagens investindo por uma corretora, porque é a empresa que é feita para isso, é de fato feito para isso. Quando você vai fazer isso através de bancos, por não ser o foco deles está muito mais, na grande maioria dos bancos, né? Está muito mais em crédito, em juros e assim por diante. Então você não vai ter uma estrutura boa para conseguir ter acesso aos investimentos, não vai ter acesso. Normalmente quando tiver, vai ter altos custos. Então o primeiro passo realmente na prática, o que você vai ter que fazer na prática lá no computadorzinho, quando você quiser investir, é abrir conta em uma corretora de investimentos. E aí vem a sua primeira dúvida no mundo dos investimentos, que é qual corretora escolher. E aí você já começa, já trava, já fala: caramba, mal comecei, não cheguei nem na parte de selecionar nada, já tô travado em selecionar a corretora. E é exatamente isso que eu vou explicar aqui pra você. Um ponto que eu acabei de falar e que é importante, que eu tenho que reforçar aqui, porque a gente vai falar disso no final do vídeo, é que a corretora nada mais é do que uma intermediária. Simples assim. Ela só serve como o meio entre você e os investimentos. Isso precisa ficar muito claro, você vai entender mais pro final do vídeo por quê. Beleza? Então a primeira coisa, o básico, que você de cara já elimina qualquer chance de você fazer uma besteira aí de investir numa corretora que não existe, uma fraude que pode roubar seu dinheiro. Qual a primeira coisa? É a corretora estar registrada pela CVM. A CVM é o órgão regulador que envolve aí os diversos setores da Bolsa Brasileira, e uma coisa que ela regula são as corretoras. E como você faz para saber se a corretora que você está olhando tem esse registro na CVM? É simples, vou deixar aqui na descrição um link, não precisa olhar agora, deixa para você olhar no final do vídeo, que tem outros critérios mais importantes, mas terminando o vídeo você vai aqui no link que eu já dei de mão beijada para você a lista inteira de todas as corretoras de investimentos que são aí autorizadas pela CVM, que é o órgão regulador. Então quando você escolhe uma dessa lista, automaticamente você já está se protegendo, você já está escolhendo alguma ali que vai te dar uma garantia. Beleza? Só que isso não basta. Aí a gente vai para o próximo passo. Só que o negócio é o seguinte: aqui existem 3 critérios que muita gente fala, e você vai ver na grande maioria desses vídeos sobre corretoras, que não faz absolutamente sentido nenhum se você quer investir de verdade, da maneira correta. Esses critérios são os seguintes. Primeiro, o acesso a uma gama muito grande de investimentos. As pessoas sempre colocam, quem fala desse assunto, olha, uma corretora, um critério, ela dá acesso a diversos fundos, a vários produtos, a COIs. Isso não serve para absolutamente nada. Se você investe com segurança, se você quer investir com segurança, com resultados, você quer investir de verdade, você não vai precisar usar nenhum desses investimentos. Pelo contrário, você vai querer fugir deles e investir diretamente aí nos ativos bons, investir diretamente nas ações, investir diretamente nos FIIs com autonomia. E ações e FIIs praticamente todas as corretoras oferecem. Eu nunca vi, pelo menos até hoje, uma corretora que não oferecesse aí ações e FIIs. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Você não precisa ficar procurando aí uma corretora que ofereça várias opções dessa forma. Não precisa. Outro critério que eu vou citar aqui também, que simplesmente você vai também eliminar da sua análise, presta atenção, primeiro eu tô falando que você não vai precisar olhar, tá claro? Pra gente só passar direto e aí a gente focar no final o que de fato você vai olhar, que aí é um critério muito simples. Uma coisa que você não precisa olhar também são as ferramentas que essa corretora oferece. Então, normalmente, essas corretoras oferecem ferramentas de análise gráfica, de day trade e assim por diante, que simplesmente você não vai utilizar. Mais uma vez, se você faz parte dessa audiência aqui de verdade, se você está querendo investir de verdade, você não vai precisar usar nenhuma dessas ferramentas.
ferramentas. Então não faz sentido você olhar isso também. O que você precisa é do simples, de você entrar lá, comprar uma ação, comprar um FII, montar sua carteira, coisa linda. Só isso. E a gente entra na terceira coisa inútil, que é olhar o serviço de assessoria. Então os assessores de investimentos que estão presentes lá, e aí todos aqueles chats e assim por diante, isso também é pelo contrário. Quanto menos tiver, melhor. Que menos vai te influenciar a fazer alguma besteira e mais vai te dar autonomia. Você não precisa de nada disso. Você precisa investir com autonomia, você precisa investir de verdade, saber o que você está fazendo, escolher suas ações e FIIs. Esses assessores sempre vão ter algum conflito de interesse, sempre querer te passar. Claro, tô generalizando, não tem nada, absolutamente nada contra os assessores, o serviço que eles prestam, estão fazendo o trabalho deles. Porém, a gente tem que ser bem claro que sempre quando você tiver um intermediário a mais, sempre quando você tiver alguém entre você e seu ativo, isso vai aumentar as taxas, vai reduzir o seu retorno. E a ideia aqui não é essa, é te ensinar a investir diretamente no ativo. Então você também não precisa olhar nisso. Matheus, até agora, todo esse tempo, você só falou coisa que não vai olhar. Sim, porque tudo que você perder tempo com isso, você vai estar se confundindo, indo por caminho que não importa. Então o que eu vou olhar de fato? Simplesmente duas coisas. Primeiro, a facilidade para utilizar a plataforma. Então, simplesmente, quando você entrar, tem plataformas mais amigáveis, que tem um aplicativo melhor, que tem um site que é um pouco mais rápido. Isso pode determinar a sua experiência de usuário, isso é totalmente individual. E o segundo e grande ponto, que é o mais importante de todos, são os custos, tanto de corretagem quanto o custo de custódia, ou seja, você tem uma corretora que cobra simplesmente por você ter algum ativo ali. A grande sacada quando você vai escolher uma corretora para investir da maneira correta, investir por longo prazo, é você escolher uma corretora que tenha essas taxas zeradas. É você ser o pior, isso daqui, falei que eu ia rasgar qualquer chance de ter algum acordo com corretora. É você ser o pior cliente da corretora. É exatamente isso. Você deve ser o pior cliente da corretora. Você deve escolher uma corretora que tem taxa zero, onde você não vai pagar absolutamente nada para comprar ou vender um ativo e não vai comprar nenhum produto em paralelo. Por quê? Sempre quando a gente fala de corretora taxa zero, ou seja, é uma corretora que você cria sua conta, você compra os ativos, vende os ativos e não paga nada para ela, a grande pergunta das pessoas que eles ficam com o pé atrás falam, mas como assim pode ser de graça? Quem que trabalha de graça? Isso não existe. E simplesmente isso acontece porque as corretoras, quando elas captam algum cliente para dentro delas, elas já têm como histórico quanto mais ou menos que aquele cliente, que um cliente em média deixa de taxa ali para ela. Então ela conquista o cliente de graça, mas lá dentro começa a oferecer um fundo, oferece aí algum investimento que tem uma taxa um pouco maior, oferece alguma assessoria e assim por diante. E aí gera o LTV, né? Um valor que esse cliente vai acabar gastando ali. E aí por que eu falei aqui? O macete é você ser o pior cliente da corretora. É você pegar uma de taxa zero e não cair em nenhum desses produtos. Então você vai ser o cara que não vai ser nada bom para essa corretora, mas mais uma vez, isso vai ser bom para você. E nomes, beleza. Matheus, quais são os nomes hoje? A gente está falando aqui em junho de 2021 e a gente tem algumas corretoras que têm a estrutura muito boa, que tem a usabilidade muito boa, que eu já criei conta e já utilizei e dá para navegar tranquilo, dá para fazer as operações normais ali que você vai precisar tranquilamente e tem corretagem zero. As três principais que você tá aqui, que eu já experimentei na prática, são a Clear, que é uma das que tem taxa zero há mais tempo, se eu não me engano foi a primeira que colocou taxa zero, atende perfeitamente. A segunda é a Rico, que também zerou a taxa há pouco tempo, então você pode comprar tanto FIIs quanto ações sem pagar absolutamente nada e tem uma plataforma boa. E a terceira é o Banco Inter. O Banco Inter também oferece a plataforma de investimentos, onde você consegue investir com taxa zero e também com uma interface aí muito boa. Uma quarta opção que eu colocaria também é a EasyInvest. Ela tem uma taxa bem pequena se você for comprar ações. Nesse dia que eu estou falando para vocês, está em R$ 2,99 de corretagem, R$ 2,49 se for no fracionário, só que ela tem também taxa zero para FIIs. Ou seja, próximo de R$ 2,00 ali tá quase zerado também. Então essas seriam as 4 principais opções. E aí, entra um adendo aqui. Matheus, você não falou que ia falar a melhor corretora? É simples. Qualquer uma dessas 4 que você escolher, se você quiser taxa zero total, qualquer uma das 3 primeiras que você escolher, não vai fazer absolutamente diferença nenhuma nos seus investimentos, caso você já tenha escolhido uma dessas 3. Simples, porque você vai estar pagando taxa zero, que é a principal coisa, é o que mais importa, e o restante ele acaba sendo extremamente detalhe. E aí você se pergunta, Matheus, mas não tenho risco? Eu não preciso escolher uma corretora menos arriscada, alguma que é mais consolidada, porque meu dinheiro vai estar ali? E a resposta é não. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a corretora é só um intermediário? Então o que acontece? Quando você compra uma ação, mesmo que seja através
presta atenção, através da corretora, os seus ativos não estão na corretora. A ação que você comprou, ela está na B3, ela está na Bolsa Brasileira, registrada no seu CPF. Então a sua ação não está na corretora. Caso a corretora venha à falência, você não vai ser influenciado com as suas ações. Você pode ser influenciado com o dinheiro que tiver lá nela, e aí vai precisar usar FGC, enfim, vai ter alguma coisa que vai te proteger. Mas o dinheiro que você tem em ação, o ativo que você já comprou, isso esquece, tá lá na B3, tá registrado no seu CPF, pode acontecer o que for com a corretora, que não vai acontecer nada com o seu ativo. Tá claro? Isso reforça um ponto a mais que é importante também, que é o seguinte, eu já dei aqui pra vocês as 3 que tem taxa zero, as 3 principais que tem taxa zero nesse mês que eu tô falando pra vocês. Se você fala assim, não sei qual das 3 escolher, é simples, escolhe qualquer uma, testa, e se você tiver qualquer dificuldade, você pode migrar, fazer a migração de custódia para outra dessas 3 sem absolutamente custo nenhum. Nesse momento você consegue fazer isso totalmente online, diretamente chamando no chat e conseguir transferir todos os seus ativos aí para outra corretora absolutamente sem custo nenhum. Fechado? Então, resumão do vídeo de hoje. O que você precisa saber de fato para escolher uma corretora? Primeira coisa, não fique olhando a qualidade da assessoria, as ferramentas disponíveis ou os tipos de investimentos diversos. Esquece, quanto mais simples, melhor. Olha, a facilidade de usar a plataforma e o aplicativo, dependendo de qual meio você vai estar usando, e principalmente o custo. Escolhendo qualquer um das que tem custo zero, mete bronca, já começa a aprender, colocar em prática, a investir, a construir patrimônio para o longo prazo, porque entre uma e outra dessas de custo zero a diferença vai ser absolutamente mínima. Fechado? Está claríssimo? Então, se valeu esse vídeo para você, se conseguiu te ajudar, se valeu a pena que eu ter rasgado a minha chance de parceria com qualquer corretora, deixa seu like aqui, se inscreve para você acompanhar os próximos e ouvir umas verdades aqui sobre investimento. Fechado? Tamo junto, mais do que nunca. Aquele abraço!